Tudo bom, pessoal? Sou o professor Fábio de Geografia e hoje a gente vai falar sobre a Rússia, o maior país do mundo, e em especial sobre os aspectos físicos desse país tão grande e tão extenso. Ele é tão grande e tão extenso que eu não vou me atrever a desenhá-lo. Vamos fingir, e aí o seu poder de abstração vai ser muito importante, vamos fingir que a Rússia é esse retângulo aqui, tá certo? A Rússia é o maior país do mundo, localizado ali no hemisfério norte. Na verdade, ele tem uma grande extensão latitudinal e longitudinal, e é um território que, para a gente entender os seus aspectos físicos, é muito mais fácil a gente imaginar um deslocamento norte-sul nesse território. Então vamos imaginar que a gente está saindo de norte e indo para sul nesse território. Assim a gente vai vendo a variação de clima, de vegetação que a gente tem nesse espaço. A Rússia é um país que está presente em dois continentes, né? O continente europeu e o continente asiático. A sua porção oeste fica dentro da Europa. Aí eu tenho um conjunto de dobramentos antigos, chamados Urais, que é a divisão entre o espaço europeu e o espaço asiático, que é maior do que a porção europeia. Embora a parte europeia da Rússia seja muito importante, porque é onde a gente encontra a capital, que é Moscou. E as principais cidades também. Bem, além dos Montes Urais, importante formação de dobramentos antigos dentro da Rússia, a Rússia tem uma outra área, uma outra parte física muito interessante para a gente conhecer, por questões históricas, por questões econômicas, que é a região da Sibéria. A Sibéria é uma das áreas mais frias do planeta, é uma extensa planície, fria, seca, é um deserto gelado nesse espaço. Historicamente, vale lembrar que a Sibéria eram as áreas de campos de concentração no governo stalinista, e economicamente a Sibéria é uma das áreas mais ricas da Rússia, devido ao seu subsolo, onde a gente encontra carvão, a gente encontra petróleo, gás natural. Uma área, então, muito importante. A gente já falou aqui que a Rússia, então, está lá no hemisfério norte, está num espaço entre Europa e Ásia. Falamos dos Urais, falamos da Sibéria. Uma coisa interessante para a gente notar é, então, se eu saio de norte e vou para sul, o que acontece com a temperatura na Rússia? De norte para sul, a temperatura tende a aumentar. Eu estou saindo de regiões polares, área de clima polar, e estou me dirigindo para sul, para áreas mais quentes. No caso da Rússia, para regiões temperadas. O clima mais importante da Rússia, que pega boa parte do país, é o temperado continental. É o clima temperado, com as estações bem definidas, onde a presença da continentalidade é muito forte, o que torna as temperaturas bem rigorosas. O inverno é um período muito rigoroso aqui. E quando a gente olha, então, essa distribuição do clima, a gente já sabe que isso pode influenciar outros aspectos físicos, por exemplo, a vegetação. Dentro da Rússia, quanto mais ao norte, maior a possibilidade da gente encontrar a tundra. A vegetação típica das áreas polares, formada ali por musgos e líquens que nascem no curto verão. No período bem curto do verão eu tenho o descongelamento de geleiras e a formação de uma vegetação bem rasteira. Descendo um pouquinho, a vegetação muda, transforma-se na taiga. A taiga ou floresta de coníferas é uma vegetação muito importante, aliás, a floresta de taiga russa é a maior floresta do planeta, é uma vegetação de coníferas adaptáveis ao clima frio, uma vegetação adaptável à queda de neve, formada por plantas aciculifoliadas que não perdem as suas folhas durante o rigoroso período do inverno. E descendo mais um pouquinho, nas áreas mais secas da Rússia, frias e secas, a gente encontra os espaços das estepes. Uma vegetação de gramíneas, adaptada a esse período de seca, uma vegetação de clima, uma vegetação com a presença de um solo bem frágil, graças à pouca matéria orgânica que eu tenho nesse espaço. Então eu tenho a distribuição do clima e da vegetação fácil da gente perceber a partir do deslocamento de norte a sul. Os principais rios da Rússia concentram-se na porção centro-norte do país, como o rio Obi.
Abaixo a gente tem o rio Volga, um dos principais do continente, tanto da Ásia quanto da Europa. Interessante a gente notar que a questão da hidrografia russa é muito interessante se a gente pensar que durante o período do inverno, boa parte desses rios secam, dificultando a navegação, prejudicando a irrigação em determinados lugares. Beleza, pessoal? Aspectos físicos bem simples para a gente ver. Uma dica interessante dessa aula é estudar pensando no mapa, na distribuição, como a gente fez aqui na nossa aula. Beleza, galera? Até a próxima.